Boa tarde a todas as pessoas presentes no dia de hoje. Meu nome é Daniele, eu sou assessora de mobilização do Fórum Estadual de Educação. Estou representando a professora Cristiane, que está em outra demanda com o Fórum Nacional. Estão me ouvindo? Sim, Daniele. Ah, Tudo ok com o seu áudio. que bom. Então vamos para Estamos mais sim. uma formação, mais uma tarde de formação, né? Hoje nós temos a honra de receber a querida Quitéria. É sempre assim, eu fico maravilhada quando eu ouço as palestras dela. Então vai ser mais uma tarde rica de conhecimento. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui embebido de tanta informação boa que ela consegue passar para a gente. Então, Quitéria, desde já a gente agradece, né, por aceitar o nosso convite. É uma honra muito grande de você participar dessa formação com a gente, né? E espero que todos aproveitem esse momento rico de conhecimento, de troca, né? Vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade para participar desse momento, né? E hoje estamos aqui com a professora Quitéria e estamos aqui com Jaciana Firmino, que ela vai ser a nossa mediadora, né? A professora Jaciana também, outra pessoa maravilhosa. Ela é a técnica pedagógica do CEMED, do Departamento de Educação da SEDUC. Ela é graduada em Letras Português, especialista em linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho. Então, sejam bem-vindas, professora Quitéria e professora Jaciana, e todos vocês, que a gente tem uma tarde muito rica de conhecimento. Passo a palavra para a Jaciana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas. Com muita satisfação que aceitei o convite de Dani, né, e das meninas do Fórum para estar com vocês aqui hoje, como mediadora. A gente pode combinar, então, da professora Quitéria fazer a sua apresentação. E quero agradecer, né, a Dani e as meninas aí do Fórum pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Como eu estava dizendo, acho que a gente, para ter um ritmo bom de apresentação, um ritmo melhor, a gente pode combinar da professora Quitéria fazer a sua fala e, no final, termos os questionamentos, as perguntas, as contribuições. Tudo bem, pessoal? Assim? Acredito que sim, né? Então, hoje temos aqui a professora Quitéria, que é uma educadora com vasta experiência na rede pública estadual e municipal de ensino, destacando-se em diferentes funções ao longo de sua trajetória profissional. Graduada em pedagogia e com especialização em gestão educacional, iniciou sua carreira como professora alfabetizadora e progrediu para cargos de coordenação e direção. Foi coordenadora do Polo da Universidade Aberta do Brasil, do curso de formação continuada em serviço para gestores escolares, Progestão, do Programa Escola de Gestores do Ministério da Educação, todos esses programas focados no desenvolvimento de lideranças escolares e no aprimoramento da gestão educacional. Ao longo de sua trajetória na Secretaria de Estado da Educação, ela ocupou diversos cargos, inclusive na assessoria do Departamento de Educação, apoio ao sistema educacional, recursos humanos e superintendência executiva. Atualmente é coordenadora do CEMED, aqui o Serviço de Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação, e membro do Conselho Estadual de Educação de Sergipe. Destacam-se 4 experiências marcantes em sua carreira: a direção da Escola Estadual 28 de Janeiro, a coordenação pedagógica da Diretoria de Educação de Aracaju, DEA, a Secretaria Municipal de Educação de São Cristóvão e a presidência da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Sergipe, UNDIB. Na Diretoria de Educação de Aracaju, implementou ações e estratégias focadas na elevação dos indicadores educacionais de qualidade de ensino, resultando em melhorias significativas nos níveis de aprendizagem e fluxo escolar. Como secretária municipal de Educação de São Cristóvão, liderou uma reconhecida transformação, elevando o município do 48º para o 4º lugar no ranking de qualidade educacional em Sergipe. Sob sua gestão, o IDEB cresceu substancialmente em ambas as etapas do ensino fundamental. Reconhecida por práticas inovadoras e eficiência na gestão educacional,
Quitéria Barros é uma educadora comprometida com a redução das desigualdades sociais por meio de um projeto de escola pública equânime, inclusiva, diversa e plural, focado na permanência com sucesso dos estudantes na escola. E com toda essa vasta experiência e qualificação, nós convidamos a professora Quitéria a ter com a gente hoje sobre a meta 3 do Plano Estadual de Educação. Bem-vinda, professora Quitéria. Boa tarde a todos. Se eu soubesse que tinha encaminhado para vocês esse jornal inteiro, eu tinha tentado diminuir. Acho que é um release antigo. Inclusive, São Cristóvão não é mais o quarto, é o primeiro, né? Diga-se de passagem, e parabéns para a equipe de São Cristóvão que me sucedeu e deu continuidade às boas práticas de gestão que foram implementadas lá. É o primeiro município do estado em qualidade de ensino. Tenho muito prazer de ter passado por lá. Mas eu vou fazer, já que tomamos esse tempo todo, vou tentar ser breve. Esse material, quase na sua totalidade, cumprimentar a Dani e os presentes aqui. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento os professores e professoras, especialmente se aqui estiverem presentes, porque são os interlocutores a quem eu mais respeito, os professores e as professoras. Então, vamos lá. Dizer que esse material, todo ele, foi retirado do relatório de monitoramento das metas do Plano Estadual de Educação do Sergipe, que foi construída aí pela coordenação do fórum e que Daniele faz parte dela. Pode passar, por favor, Jássio. A meta 3, ela diz respeito, talvez não, a mais desafiadora etapa da educação básica, que é o ensino médio. É a universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, até 2020, elevando a taxa, até 2020, a taxa líquida de matrícula no ensino médio para 68%, e até o final do período de vigência deste plano, para 85%. Já podemos dizer que é uma meta que nós não conseguimos alcançar. O desafio é muito grande, foi muito grande, a maioria dos estados, não é uma condição somente de Sergipe, não conseguiu alcançar essa meta, ter o alcance dessa meta. Pode passar, Jéssica. A meta 3 está aí, conta com 2 objetivos, ambos voltados para a população de 15 a 17 anos. E aí é sempre bom lembrar que essa população ela é formada pelas juventudes que nós temos já, algumas delas, inclusive, já inseridas no mercado de trabalho, seja pela sua condição econômica, seja pela sua condição social. Fato é que a educação pública, majoritariamente, atende a adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, são os estudantes da população negra, são os pardos e os pretos, e que são também os alunos considerados, vamos dizer, numa condição econômica desfavorável, que vivem em situação de vulnerabilidade social. E daí vem esse grande desafio de permanência com sucesso desses estudantes na escola. Então, a gente teria que garantir que o aluno chegasse ao primeiro ano do ensino médio com competências estabelecidas, adquiridas no ensino fundamental, para garantir que até o ano de 2016 essa universalização e esse acesso à escola tivesse ocorrido. E que a taxa líquida de matrícula no ensino médio tivesse atingido 85% até o ano de 2025. Isso também dificilmente ocorrerá. Nós não conseguiremos chegar a esse percentual em 2025 e as razões são claras para isso. Aí tem quais são os indicadores que são utilizados para monitorar esses objetivos. O indicador 3A, que é o percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou que já concluiu a educação básica, e o indicador 3B, que vai tratar aí do percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou possui educação básica completa. Mais uma vez, eu chamo a atenção para o perfil de estudante que é atendido pela rede pública. São
eu fiz um levantamento outro dia com o pessoal da Secadi, no ano de 2023, a reprovação, por exemplo, o abandono recai quase que 70% do percentual de reprovação e abandono recai sobre a população negra e em situação de vulnerabilidade social. Então, é fundamental que nós tenhamos essa compreensão para que possamos compreender os desafios dessa etapa. Pode passar, Jássio. Aí tem o indicador 3A, a gente já falou sobre isso, e a meta era 100% de cobertura da população até 2016. Até bem pouco tempo, acho que não saiu ainda o dado deste ano, mas nós tínhamos uma média de abandono escolar na etapa ensino médio de 40% dos alunos que não conseguiam concluir o ensino médio na idade certa, que seria aos 17 anos, seja pela questão do abandono, seja pela questão da reprovação, que gera um nó difícil de desatar na rede e que não favorece nada. Às vezes a gente até pergunta qual é a finalidade pedagógica da reprovação. Qual é o projeto que a gente tem quando a gente reprova massivamente alunos, estudantes do ensino médio, por exemplo, já com distorção idade séria? Qual é a finalidade? Nós temos um projeto educacional, uma proposta pedagógica para que esses alunos recomponham suas aprendizagens todas no ano seguinte e consigam alcançar, talvez em um tempo menor. Então, assim, aprovar, a gente sabe para que serve. Reprovar, a gente precisa discutir, começar a refletir sobre o benefício pedagógico da reprovação. A que serve a reprovação? O que é que ela gera de bom e de ruim? Eu conheço as coisas ruins que são geradas pela reprovação. Confesso que ainda não descobri quais são as boas, mas, quem sabe, eu sou uma aprendente, eu estou constantemente nas trocas, aprendendo com os outros, e eu sou bastante livre para mudar de opinião o tempo todo. Eu tanto vou como venho, não tem problema. Ir e vir, mudar de ideia, sempre que convencida, eu sou perfeitamente aberta. Então, esse primeiro objetivo de cobertura da população até 2016, não conseguimos, sequer conseguimos até o ano que nós estamos. Então, meta não batida. Aí veio um percentual nesse gráfico da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava a escola ou havia concluído a educação básica. Aí vocês vão ver que o Brasil aí representado pela a cor azul, o Nordeste pela cor amarela e Sergipe pela cor verde. A meta era 100%. Então, vocês vão ver que Sergipe, desde 2014, ele estava. Em 2014, ele estava abaixo do índice do Brasil e do índice do... Perdão, ele estava acima, é isso mesmo que eu estou entendendo, exato. Sergipe é o verde. Então, a gente tinha uma população matriculada que frequentava o ensino médio. Nós somos o verde. Em 2014, nós começamos em uma situação muito cômoda. Estávamos com a média superior à média do Nordeste e à média do Brasil. Os outros estados, talvez, tenham corrido com mais empenho para cumprir essa meta e a gente, talvez, nós tenhamos queimado a largada por essa folga que nós já tínhamos aí. De modo que, já em 2015, a gente já estava perdendo para a média nacional, que é azul, a média do Brasil. Em 2016, nós rebaixamos ainda mais. Passamos a perder para a média do Brasil e a média também do Nordeste, da região Nordeste. 2017, nós superamos o Nordeste, a média do Nordeste, quase empatamos com a média nacional, tivemos um salto muito importante aí. Voltamos a perder em 2018. Em 2019, nós igualamos aí, basicamente, ultrapassando um pouquinho a média do Nordeste. 2020, nós ultrapassamos a média do Brasil, nós fomos a 94, e aí só para lembrar que 2020 foi ano de pandemia.
E aí há uma razão para explicar isso daí. Lembrar que nós, sob a orientação do Conselho Nacional de Educação, implementamos na rede o contínuo curricular. Isso implicava não reprovar nenhum aluno, até porque nós não tínhamos condição, naquela pandemia, de assegurar o direito à educação, que não se resume ao ato da matrícula. O direito à educação precisa ser entendido como o direito de ter acesso à escola, nela permanecer e ter uma trajetória educativa de êxito. Isso implica a aprendizagem e permanência. Então, é para lembrar que em 2020 e 2021, a gente teve o fator pandemia. Então, como nós fizemos uma progressão continuada no ano de 2020, nós zeramos a questão da reprovação e do abandono. Então, nós ficamos aí com a média superior à média brasileira. Já em 2021, e vocês vão se lembrar, a gente fez a retomada no segundo semestre das atividades letivas, e aí já começamos a reprovar e ter o indicador de abandono de volta, o indicador de reprovação e de abandono, e aí nós já caímos em relação a Nordeste e ao Brasil. Pode passar, por favor. O gráfico 17 é o indicador, refere-se ao indicador 3A, e aí é a unidades da federação no ano de 2021. Sergipe, nesse cenário, ocupa a 19ª posição em todos os estados do país e a 7ª entre os estados do Nordeste. Não é uma posição confortável. Isso aqui é o percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentam a escola, que frequentava a escola ou havia concluído a educação básica no ano de 2021 por unidade da federação. E vocês vão ver aí que Sergipe está aí assinalado com esse tom de verdinho, com 94. Parece muito ruim em relação à colocação aí, mas o primeiro lugar, que é o DF, tem 97. Então, não estamos assim tão distante dos municípios que estão mais, dos estados que estão mais à frente no cumprimento dessa meta. Nós estamos a menos de 3 pontos, digo, 94 para 97, algo em torno de 3 pontos percentuais para alcançarmos o melhor desempenho dentre os entes estaduais. Pode passar. E vocês vão ver aí o crescimento do percentual. Então, esse gráfico 18, ele vai falar da variação no percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava a escola ou havia concluído a educação básica, também por unidade da federação. E aí vocês virão que Sergipe está entre os primeiros. E que pese nós termos temos uma colocação um pouco lá atrás, no gráfico anterior, que ranqueava os estados pelo percentual de atendimento, a nossa variação foi superior a desses outros tantos estados aqui que ficaram. Né? Então, nós temos aí 4,7. Por unidade de federação, nós tivemos um crescimento aí de 4,7. O maior crescimento foi, novamente, foi do Rio Grande do Norte, com 11,4. Aí os estados que estão mais atrasados tiveram essa taxa de variação. Então, só para compreender, se a gente entender que a variação, naquele gráfico anterior, nós estávamos a 3 pontos percentuais do DF, que era o primeiro colocado, nós tivemos uma variação de 4,7, só para ver que nós também não estamos assim tão mal na fita. Na população de 15 a 17 anos de idade, que frequenta o ensino médio ou possui educação básica completa. Quem vai se referir a ela é o indicador 3B, que vai tratar do percentual de 15 a 17 anos, dessa juventude de 15 a 17 anos de idade, que frequenta o ensino médio ou possui educação básica completa. Como se sabe, é esperado que aos 17 anos o aluno tenha completado a educação básica. Ele ingressa no ensino fundamental aos 6 anos de idade, e aqui eu não estou nem falando da pré-escola, que é uma competência exclusiva dos municípios, que na pré-escola é obrigatório o ingresso aos 4 anos. No ensino fundamental, aos 6. Então, partindo da premissa que o aluno se matricule aos 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental,
Se ele tiver uma trajetória educativa exitosa, uma trajetória educativa com uma trilha bem formada, acompanhada, sem reprovações, sem abandonos escolares, fora situações extremas, esses alunos teriam concluído o ensino médio aos 17 anos, já ir prontos para receber, cumprir os dois objetivos do ensino médio. Ter a compreensão, ter conhecimento, ter desenvolvido sua capacidade cognitiva para ingressar no ensino superior e estar preparado para o mercado de trabalho e consolidar suas competências e habilidades como cidadão para ser inserido na sociedade brasileira. Então, o ensino médio diz respeito à formação, a completar a formação do cidadão que tem isso lá no ensino fundamental, a inserção ou a preparar esse aluno para o mundo do trabalho e para também oferecer competências e habilidades para que eles possam prestar um Enem ou qualquer outro processo seletivo e ter acesso ao ensino superior. Então, quando a gente não consegue fazer com que essa jornada aconteça no tempo certo, normalmente a gente não quando a gente vai reprovando, quando os alunos vão abandonando, e reprovação guarda muita relação com o abandono, a gente vai tratar um pouquinho disso mais à frente, a gente não consegue avançar muito. Então, a meta era 85% da matrícula líquida no ensino médio até o ano de 2005, a gente viu isso lá atrás, e em 2001 a gente alcançou aí uma estimativa indicada pelo relatório do pessoal do fórum de 60,4% dos jovens nessa idade. Então, esses 60 já haviam concluído, ou estavam frequentando, ou tinham concluído a educação básica. E nós ficamos abaixo, obviamente, da meta de 85%, ficamos 24,6 pontos percentuais abaixo da média. Então, ainda há um imenso desafio para o Estado de Sergipe. Aí, como vocês veem, tem o percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava esse ensino médio ou havia concluído essa etapa até o ano de 2021, tá certo? O verdinho, novamente, é Sergipe. Volte aí, Jássica, por favor. O verdinho é Sergipe, o amarelo é o Nordeste, o azul é o Brasil. A meta está aí nessa cozinha roxa. Então, vocês vão perceber que nós estamos aquém da região Nordeste e aquém do indicador nacional desse percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta ou que já concluíram a educação básica, portanto, a etapa ensino médio, até o ano de 2021. Vai passar, Jéssica. E aí, nesse gráfico, tem o percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava o ensino médio ou havia concluído a educação básica por unidade da federação. Ali a gente só tratou da região Nordeste, de Sergipe e do Nacional. E aqui vocês vão ver quando faz esse ranking. Eu sei que muitos educadores não gostam da palavra ranking, mas não tem outra forma da gente expressar, porque as pessoas, os institutos, os órgãos, inclusive federais, ranqueiam, de fato. Eles podem até não fazerem isso explicitamente, mas nós sabemos onde é a nossa posição. Cada um fica sabendo, porque a mídia insiste em ranquear estados, insiste em ranquear escolas, e a gente não tem muito como fugir disso. Quando a gente participa, inclusive, a participação brasileira, por exemplo, em exames externos, como o PISA, por exemplo, também é ranqueada. Então, essa é uma coisa da qual a gente não consegue fugir muito. Então, vocês vão ver que o percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava o ensino médio ou havia concluído a educação básica por unidade da federação em 2001 era este. E nós estamos aí na penúltima posição. À frente somente, volte lá, por gentileza, à frente somente do estado do Amapá, o que não é uma posição que nos deixe
cômodos. A gente sabe que precisa muito avançar na matrícula para a etapa do ensino médio. Essa é uma coisa... seguramente, não é talvez, é a etapa mais desafiadora da educação básica. E aí eu lembro aquele percentual que eu falei de 40% de alunos que não terminam o ensino médio na idade certa. A gente tem isso. E nós vivemos isso aqui no estado de Sergipe. Então, o nosso percentual é baixo, é de 60%. O percentual do estado com maior percentual é o estado de São Paulo, que tem 85%, seguido por Santa Catarina, Ceará, que é nosso vizinho aqui regional e que já deu conta, já está muito longe da gente, mas a gente vai chegar lá com certeza. Pode passar, Jássio. Aí é a variação percentual, no percentual da população, porque está chegando aqui um negócio, me atrapalha aqui, da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava o ensino médio ou havia concluído a educação básica por Brasil, grande região e unidade da federação, de 2014 a 2021. E aí vocês vão ver que isso é um percentual de variação. Então, não é o percentual do total de alunos atendidos. Quantos por cento aumentou o atendimento em cada estado? E nesse sentido aí, até destaquei com essa seta verde, para dizer que nós tivemos um índice muito bom nessa variação, ou seja, em relação à população que nós atendíamos, que era de 60 e pouco, nós tivemos uma ampliação de 11,2%, liderando aí, junto com os demais estados aí, junto com Rio Grande do Norte, Amazonas, Alagoas, Ceará e Pará, o percentual, a variação para maior atendimento Sergipe. Então, a ideia aqui entender estamos atendendo pouco em relação à nossa população, 60 e poucos por cento. Todavia, nós estamos ampliando esse atendimento. E aí nós tivemos, de 2014 a 2021, um aumento de 11,2%. Pode passar. E aí tem umas conclusões que eu roubei também do pessoal das meninas do fórum, alguns achados, alguns pontos de atenção aí que elas acharam que eu aqui trago e reproduzo para vocês. Decorridos 5 anos do prazo de 2016, que foi isso que foi instituído, estipulado para o alcance da meta de universalização do acesso à escola, nós estamos em 24, então façam a conta, dá exatos 5 anos. Então, perdão, isso aí está se referindo a 2021, se não me engano. É 2021. Decorridos 5 anos do prazo, então, de 2016 para 2021, estipulado para o alcance da meta de universalização do acesso à escola entre os jovens de 15 a 17 anos, o objetivo ainda não foi atingido. Em 2021, portanto, a relação que a gente faz de 2016 é com 2021, o indicador era de 94,4 pontos. 5,6 pontos percentuais abaixo da meta. Mas notem, é um percentual já alto, 94,4. O indicador em 2021 foi de 94,4. Mais uma vez, eu chamo a atenção, porque 2021 também foi um ano de pandemia. Então, foi um ano que nós renovamos matrícula automaticamente, porque estávamos saindo de 20, pandemia, escola completamente fechada, e entrando no ano letivo de 21, também com as escolas completamente fechadas no primeiro semestre. Lembrar que nós só tivemos acesso à vacina para professores já no segundo semestre. Então, compreender aí que esse número, esse percentual, pode eventualmente, se comparado com 22, com 23, sofrer algum tipo de variação, para mais ou para menos, em razão dessa progressão automática. Bom, aí no que se refere ao ensino médio, em 2021, 60,4% da população de 15 a 17 anos frequentava o ensino médio.
Então, o decorridos, o indicador era de 94 abaixo. Vamos lá, então, entender isso aqui. No que se refere ao ensino médio, em 2021, 60,4% da população de 15 a 17 anos frequentava o ensino médio ou já havia concluído a educação básica. Número que era 7,6 pontos percentuais, a meta de 68, estabelecida para o ano de 2021. Perdão, para o ano de 20, a 24. Então, é inferior à meta de 85 estabelecida para 2025. Há uma certa contradição aqui, eu vou tentar explicar aqui. Decorridos 5 anos do prazo, 2016, portanto, a partir de 2026, estipulado para o alcance da universalização, então, 2016 era para ter alcançado, do acesso à escola, e aí eu entendo que é todos os níveis da educação básica. Mas aí ela fala textualmente, entre jovens de 15 a 17 anos, o objetivo não foi atingido. Em 2021, o indicador era de 94,4. E aí ela vai, no que se refere ao ensino médio, em 2021, 60,4% da população de 15 a 17 anos frequentava o ensino médio, ou já havia concluído a educação básica. Um percentual 7,6 inferior à meta de 68 estabelecido para o ano de 2020 e 24,6 pontos percentuais inferior à meta de 85 estabelecida para o ano de 2025. Mas olha, vamos entender isso aqui. A meta de 68 estava estabelecida para o ano de 2020. A meta de 85 está estabelecido para o ano de 2025. O que está dito no primeiro achado, digamos assim, do pessoal do fórum, é que os jovens de 15 a 17 anos, o percentual em 2021, decorridos 5 anos do prazo estipulado para o alcance da universalização do acesso à escola entre jovens de 15 a 17 anos, o objetivo não foi atingido. Em 2021, o indicador era de 94,4. Bom, se em 2020 nós tínhamos apenas... se em 2020, 60,4 estávamos a 7,6 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida para 2020, que foi 68%, para 2025 a meta é 85%. Ora, então a gente já está alcançando essa meta se nós levarmos em consideração o primeiro achado, que é o indicador de 2021, que é 94,4. 5 pontos percentual ainda abaixo da meta, mas já caminhando para o cumprimento dessa meta, que é em 2025. Quem sabe não chegamos lá. Vamos entender isso daí. Para que Sergipe alcance a meta de 2025, precisa crescer anualmente, aí é o nosso desafio, ampliação da matrícula no ensino médio, na etapa do ensino médio. 6,6 pontos percentuais. E aí ela diz que é pouco provável, tendo em vista que o crescimento médio tem sido inferior a 1%. E aí a gente precisa fazer... Eu vou terminar de ler isso aqui, mas eu vou fazer umas considerações a respeito. Em 2021, a estimativa do número de pessoas de 15 a 17 anos de idade em Sergipe que não frequentava a escola ou não possuía educação básica completa era de 6.338. Isso é números absolutos, uma estimativa. Já a estimativa do número dos que não frequentavam o ensino médio ou ainda não possuía educação básica completa era ainda maior, 44.521. Por fim, é importante frisar que o contexto da pandemia trouxe muitas consequências, entre elas, afetou a coleta de dados e as estatísticas educacionais, o que tem efeitos sobre as estimativas de acesso à escola. Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui esse texto. Veja, a população de 15 a 17 anos, quando a gente falou o percentual de acesso à escola 94,4, esses alunos de 15 a 17 não estão necessariamente no ensino médio. Eles estão espalhados por outras etapas da educação básica. Eles estão, por exemplo, na EJA, tem alunos aí com distorção de fluxo, que pode ainda estar, mesmo aos 15 a 17 anos, ainda no ensino fundamental. Então, esse percentual de 94
de 94,4%, ele indica a população entre 15 a 17 anos com acesso à escola. A escola. Ele não diz a etapa de ensino, educação, ensino médio. Então, ele pode estar, sim, na escola, ainda no ensino fundamental, na EJA, fazendo um curso profissionalizante ou qualquer outra modalidade do ensino fundamental ou médio. Então, vejam que essa questão do que trouxe aí que Sergipe vai alcançar a meta dos 85%, e aí sim se refere a alunos com essa idade, de 15 a 17 anos, matriculados na etapa ensino médio. Teríamos que crescer 6,6 pontos percentuais a cada ano. Aí eu vou explicar por que a gente tem tanta dificuldade com isso. Nós reprovamos muito, e nossos alunos abandonam muito a escola. E isso tem uma coisa, tem relação com a outra. Quando você reprova um aluno um ano, ele tem um desestímulo. 2 anos, ele já vira praticamente um estudante profissional. No terceiro ano de reprovação ou sucessivas reprovação, acaba tirando esse aluno do sistema de ensino, ele sai, ele evade da rede, ele não é um aluno abandonado, ele é um aluno evadido, é aquele aluno que sai completamente da rede. Então, a gente precisa fazer aí uns contrapontos em relação à reprovação e o abandono escolar. É preciso entender que o aluno, quando ele sabe que já vai reprovar, ele dá um jeito de sair da escola, ele abandona a escola, na maioria das vezes. E aí essa relação precisa ser muito bem compreendida. Então, nós temos aí essa estimativa de 44.521 alunos em idade de 15 a 17 anos que deveriam estar frequentando o ensino médio e que estão fora da escola. Aí alguns já entraram no mercado de trabalho, casaram, já têm filhos, e tiveram sucessivos atrasos em sua trajetória escolar e culminou em sua saída da escola. Essa população ela precisa ser resgatada para outras modalidades de ensino, como a EJA. O que nós não podemos deixar é nossa juventude, nossos adolescentes e jovens, sem a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de cursar uma faculdade, uma graduação, ou o que mais ele desejar. Temos que dar a eles possibilidades. Pode passar, Jássio, por favor. Eu vou entrar aqui rapidinho, que eu já gastei 35 minutos da minha, eu me coloquei aqui como pouco tempo, com uns 40, 50 minutos, mas eu já gastei 35 deles, então vamos lá. Em 2019, só para a gente contextualizar o período pré-pandemia. Em 2019, você sabe, todo mundo conhece o IDEB. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele mede a qualidade do ensino em 3 etapas da educação básica. No Fundamental 1, são as séries compreendidas do 1º ao 5º ano. No Fundamental 2, que são as séries compreendidas do 6º ao 9º ano. E na etapa ensino médio, que vai da 1ª à 3ª série do ensino médio. Aqui eu só trago dados do ensino médio, mas vocês podem consultar esses dados e vocês vão encontrar de todas as etapas. A fonte está aí, do IDEB 2019 e do INEP. Então, vejam que, quando você vê que os outros estados estão à frente de Sergipe, na sua nota do IDEB, vocês vão ver que eles estão de 4,2 a, no máximo, 4,8, alguma coisa assim. A média é 4,4, 5, 6. Veja que o aprendizado da rede em 2025 foi 4,25. Significa que na escala SAEB, de 5 a 10, nós estamos ali na metade das competências e habilidades que os alunos deveriam ter desenvolvido. Todavia, nós temos aí uma coisa chamada fluxo. Fluxo significa o seguinte: você, no movimento de rendimento final da matrícula escolar, você exclui os alunos, os estudantes que abandonaram, os estudantes que foram reprovados,
Transferidos não são contabilizados, falecidos também não são contabilizados, portanto, nesse caso, não geram nenhum tipo de alteração no fluxo. Quem gera? Excluídos. Significa que a cada 100 alunos, eu excluo deles os reprovados e os que abandonaram a escola. E é importante entender o conceito de abandono. Não, abandono não é matrícula cancelada. Abandono é o aluno que começa a estudar no ano letivo e, em algum momento do ano letivo, ele deixa de frequentar a escola. Isso é abandono. O aluno que faz a matrícula e nunca frequenta não deveria estar nem na base do censo. Ele deveria ter justificado, a escola deve fazer a busca ativa e justificar aquela ausência. Então, vamos lá. O fluxo dessa escola foi 0,79. Significa que a cada 100 alunos, ela aprovou 79. Significa que a cada 100 alunos, ela reprovou 21 alunos. E isso gera um fluxo negativo. O nosso fluxo de 0,79, ele funciona como um redutor da nota da aprendizagem que o INEP faz através da Prova Brasil. Então, nossos alunos foram lá dos terceiros anos e mostraram que aprenderam 4,25 na Prova Brasil. Mas aí a gente reprovou os meninos, ou deixou que os meninos abandonem, e a gente só aprovou 79% dos nossos alunos. Isso é o percentual da rede estadual. E isso, quando a gente coloca em perspectiva, 100 alunos é 21, 1.000 alunos é 210. 10 mil alunos é 2.100. Então, isso vai se avolumando exponencialmente à medida que a gente vai colocando isso em perspectiva de rede. Então, é importante entender que o fluxo, a reprovação, o abandono, eles funcionam como um redutor da nota do IDEB, da nota da proficiência. Então, aqui nós deveríamos ter 4,2 de IDEB, se nós tivéssemos um fluxo bacana. Nós tivemos 3,3. Se nosso fluxo aqui fosse 9, se nós tivéssemos, por exemplo, aprovado 90% dos alunos, em lugar de 79, nós teríamos 0,90. Aí a gente multiplicaria 0,90 por 4,25, e aí a gente encontraria um IDEB de 4,5, mais ou menos. Então, é fundamental compreender que a reprovação e o abandono, eles puxam o indicador de desempenho da escola para baixo. Pode passar, já. Esse aí foi o dado de 19, que foi o período anterior à pandemia. Pode passar. Aqui nós temos o de 21, e aí vocês vão perceber que nós tivemos um aprendizado menor do que em 2019. Volte lá em 2019, já, por favor. Em 2019, nossos alunos aprenderam 4,25. Pode vir agora para 2021. Em 2021, eles só aprenderam 4,1. Houve uma diminuição no aprendizado. Por quê? Em razão da pandemia, escolas fechadas, etc. Mas o nosso IDEB de 2021 foi maior do que o de 2019. Por quê? Porque nós reprovamos menos e abandonamos menos, deixamos de considerar menos alunos abandonados. Então, notem que o fluxo da rede em 2021, que foi o segundo ano de pandemia, foi 94%. Isso vira um percentual, 0,94, e gerou IDEB de 3,9. Compreendam que o IDEB ele é o produto da multiplicação do fluxo vezes a proficiência. Fluxo vezes proficiência igual ao IDEB. Então, volte em 2019, Jássio, por favor. Notem aqui que em 2019 nós ficamos com 3,3, porque nós tivemos um fluxo de 7,9%. De 79%. Então, embora nossos alunos tenham aprendido mais em 2019, nosso IDEB foi menor, porque nós reprovamos mais. Entende? Passe, Jássio. Aí, em 21, nós tivemos o IDEB melhor, porque nosso fluxo ampliou-se, porque nós ainda estávamos trabalhando na perspectiva de não reprovar e não deixar que os alunos abandonassem a escola. Passe, Jássio. Em 2023, você vê que nós voltamos ao aprendizado do período pré-pandemia, ou seja, era 4,25 lá em 2019. Aqui nós estamos voltando para 4,2. Então, repare,
para um Estado que está saindo de 2 anos de escola parada de pandemia, a gente está voltando com o indicador de aprendizado do aluno do ensino médio quase por décimos, centésimo, décimos de, nem sei, casas decimais era 25, então décimo, centésimos. Por 5 centésimos, nós não alcançamos o mesmo aprendizagem do período pré-pandemia, que era 4,25. Pois bem, 4,2, tá certo? Mas aí o que é que acontece? Voltamos a reprovar. Voltamos a deixar que os alunos abandonem a escola. Então, ao invés dos 94 que nós tivemos de fluxo em 2021, nós tivemos 89 em 2023. Esse é o último IDEB da rede, que é 3,7. Então, nós tivemos 3,7, que é, volte em 19, por favor, Jássio, que se a gente comparar com 19, nós tínhamos 3,3. Volte para 23, 3,3, estamos com 3,7 se a gente desconsiderar o período de pandemia. Então, houve um crescimento aqui em relação a 2019? Houve. Em 2019, nós reprovamos 21% dos alunos. Em 2023, a gente reprovou 11% dos alunos. Então, a nossa perda de aluno para o abandono e para a reprovação foi menor em 2023, isso é um avanço muito grande. Também recuperamos um pouco o aprendizado ao patamar que tínhamos antes do período pré-pandemia. Isso é fundamental. Nosso desafio agora é aumentar tanto a aprendizagem quanto a taxa líquida de alunos aprovados, porque o fluxo é o resultado da escola. Quantos por cento de seus alunos foram aprovados no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio? 95%. A gente tem trabalhado muito essa meta de 95% ou mais, porque nós temos, inclusive, um prêmio para as escolas nesse sentido, que trabalham com esse percentual. Então, a gente vem trabalhando na rede que as escolas trabalhem na perspectiva de não deixar que os alunos abandonem, não deixar que os alunos reprovem, que ensinem a partir do que o aluno consegue aprender. Esse é um conceito pedagógico que precisa ser compreendido por todos nós. Não dá para ensinar equação de segundo grau a quem não aprendeu as 4 operações básicas. Somar, multiplicar, diminuir, subtrair. Se a gente não volta ao nível que o aluno está para fazer recomposição de aprendizagens, para que ele possa prosseguir, a gente insiste em dar a ele um currículo que ele não está preparado para receber, a gente vai ensinar, ele não vai aprender. Então, o processo ensino-aprendizagem não se consolida. Então, assim, em 2023, tivemos avanço? Tivemos. Tivemos 10 pontos percentuais de avanço no fluxo e retornamos ao nosso patamar de aprendizagem. Só que é pouco ainda para nos colocar entre os melhores estados brasileiros. E aí a gente espera que em 2025, tem SAES esse ano para a gente medir como é que nós vamos, mas em 2025 teremos SAEB novamente, Prova Brasil novamente, e novamente IDEB, e aí a gente vê quanto nós conseguimos avançar. Queremos avançar, trabalhamos para isso. Pode passar, Jássio. Aí vocês têm uma noção do grande bolo que é a nossa rede, do quão desafiadora é. Aí vocês vão ver o aprendizado adequado da nossa rede. No ano de 2017, nós tínhamos um percentual de 18% de alunos com aprendizado adequado na língua portuguesa e 3% na matemática. Em 2019, nós tínhamos 23% em português, 3% na matemática. Notem que entre 2017 e 2019 houve um avanço na proficiência de português, mas a matemática continuou em muito ruim posição. Então, isso é para entender que nós precisamos avançar na aprendizagem, tanto da língua portuguesa quanto da matemática, estando a matemática mais desafiadora do que a língua portuguesa. Em 2021, que é o dado mais recente, que ainda não temos esse compilado de dados do SAEB, do INEP, a gente gosta de trabalhar com dados oficiais, vejam que houve uma queda de português entre o ano de 2001, quando comparado a 2019. Mas aí, novamente, para entender, foi o ano da pandemia.
Nós caímos porque 2021 foi a avaliação da pandemia. E caímos também na matemática, de 3 para 2, tá certo? E aí nós estamos aí nesse percentual muito feio, nesse vermelho, nessa coisa vermelha que nós estamos. Pode passar. E nós queremos sair disso. Aí vocês vão ver que o nosso indicador de aprendizado desse ano foi 4,2, foi a nota padronizada, aí eu trago o ensino médio, juntando o aprendizado de língua portuguesa e de matemática, significa que a média de pontos em língua portuguesa foi 260 pontos, que aí coloca nossos alunos como proficientes, mas não com aprendizagem adequada ou avançada, não estamos. E na matemática sempre temos uns pontinhos a menos. Então, percebam aí que na matemática a nossa proficiência é 257 pontos. E aí vocês vão ver que em relação a 2021, a gente avançou na aprendizagem. Porque lá atrás, em 2021, foi a pandemia. Nós quase chegamos ao mesmo percentual, aos mesmos números de 2019, que foi a fase pré-pandemia, que a gente ficou com 0,05 a menos, tá bom? Pode passar, Jássio. Aí vocês vão ver a distribuição dos alunos por proficiência, aí vocês... A escala SAEB, e aí trago aqui uma leitura, né? O vermelho é insuficiente, esse laranja aí está no nível básico, o amarelo é proficiente. Proficiente é aquele aluno que sabe ler, escrever alguma coisa, mas não é um aluno, compreende, etc., mas ele não domina exatamente as competências esperadas por ele para aquela série de idade. Então, mas se ele é proficiente, ele está muito melhor 15 minutos, viu? Ele está muito melhor do que insuficiente, do que básico, tá certo? Então, repare, nosso percentual de proficiente é 3% dos alunos em 2017, em 2021 foi 31%. Mas em 2019 nós tínhamos 35% de proficiente. Perdão, 3%. E agora, no nível básico, que é o laranja, a gente tem a maioria dos nossos alunos aí, 35%, tanto em 19 como em 21. E no nível insuficiente, aí é que nós temos a coçar a cabeça. São nossos alunos que não têm as competências e habilidades esperadas para aquela série de idade. E sim, todos nós temos responsabilidades com isso. Todos nós temos, como diz o poema de João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina, a gente tem que se perguntar qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio do fracasso escolar do aluno. Todos nós temos responsabilidade nisso. Todos nós, enquanto servidores públicos, enquanto sociedade civil organizada, nós precisamos nos organizar para fazer com que a educação, de fato, possa avançar. E nós saiamos dessa condição de vermelho aí que nós estamos, tá certo? Pode passar. A distribuição dos alunos por proficiência, aí vocês vão ver, ali foi matemática, que é a língua portuguesa, pode passar, vocês vão ver que na língua portuguesa, só suba um pouquinho, só um instante. Notem que na língua portuguesa o nosso percentual de alunos insuficiente cai. Ou seja, a matemática é mais problemática do que a língua portuguesa. Os alunos aprendem mais, veja que o percentual laranja dos alunos que estão no nível básico, ele cresce para 36, para 34, ainda no ano da pandemia cresce. Cresce também o percentual do aluno proficiente, 21, 23, e já temos alunos aí no nível avançado em língua portuguesa. A matemática é sempre mais desafiadora. Pode passar, por favor. Aí a questão da equidade, esse é um slide, acho que é o último slide que eu queria fechar, para a gente entender que quando a gente fala de reprovação e abandono, nós estamos falando de juventudes vulneráveis. Se você fizer um cálculo sobre os percentuais de reprovação, ele recai majoritariamente sobre a população negra e socialmente vulneráveis. São os alunos pretos, pardos e pobres. Compreender que esses alunos muitas vezes chegam na escola
com fome, compreender que esses alunos já foram, desde o seu nascimento, eles não foram devidamente acolhidos, não foram devidamente amados, já foram violados desde que nasceram, e que um dia esses alunos que hoje nós temos com 17 anos, que muitas vezes a gente entende como aquele aluno que a gente botou o apelido de é o aluno que não quer nada, isso não existe, todo mundo quer alguma coisa, a gente só precisa descobrir como e o quê. A gente precisa compreender que uma criança que mal alimentada é diferente de uma criança bem alimentada. Uma criança amada, acolhida, é diferente de uma criança que recebe violência no seu lar, na sociedade, na sua comunidade, às vezes na igreja e etc. Entender que o aluno de 17 anos, que hoje nós achamos insuportável na nossa sala de aula, é aquele mesmo aluno que um dia chegou aos 6 anos de idade, cheio de amor na escola, arrastando uma maletinha, uma lancheirinha, feliz da vida por estar na escola, feliz pela merenda, feliz com a professora, que ele chama de tia, mas em algum momento nós perdemos a mão com esse aluno e nós começamos a reprová-lo. E quando a gente reprova, a gente diz, você não é capaz. Portanto, a gente precisa falar sobre avaliação e o processo avaliativo precisa ser ressignificado para que nós tenhamos a compreensão que precisamos ensinar o que o aluno consegue aprender e que precisamos avaliar o progresso. Se ele está no nível 1 e passou por 2, eu preciso premiar o avanço e não exigir que ele esteja no mesmo nível, porque esse é o princípio da equidade. Nós não trabalhamos na perspectiva da igualdade, porque a igualdade não existe. Os seres humanos são diversos, são plurais, então não somos iguais. Então, mas precisamos ser equânimes. E aí a gente diz o seguinte, ora, eu preciso que minha população, se eu tenho uma sala de aula de 30 alunos, eu tenho 20 que é pardo, preto e pobre, eu preciso que esses 20 alunos aprendam junto com os 20 outros que são brancos e que são economicamente mais favorecidos. Vão aprender a mesma coisa no mesmo ritmo? Não. Não vão. Vão aprender a partir do que o recorte cognitivo deles conseguiu acumular de conhecimento até hoje e aprender a partir desse recorte e na sua velocidade. Então, nós temos que premiar. Agora, se eu pego no primeiro ano do ensino médio, eu, professora, vou dar um exemplo para a gente fechar, senão vai ficar muito pedagógico. Eu, professora, pego um aluno no primeiro ano do ensino médio, e aí eu aplico uma prova, peço para ele responder equação de segundo grau, sem eu avaliar esse aluno antes, sem eu descobrir o que ele traz efetivamente de competência, eu primeiro preciso avaliar esse aluno. Eu avalio, descubro, opa, meu aluno não sabe dividir e multiplicar. Vou ter que voltar lá e ensinar ele a dividir e multiplicar. E quando ele aprender a dividir e a multiplicar, eu tenho que premiar esse avanço. E aí eu vou para as outras coisas que vêm depois dessa competência. As outras competências para as quais as 4 operações são pré-requisitos. Eu não vou dar a equação de segundo grau para este aluno. Então, o currículo precisa ser priorizado, ele precisa ser elencado, competências, assuntos que o aluno consegue aprender. O professor ensina, o aluno aprende. E aí tem muita gente, para finalizar, esse é o último slide, não é isso? Passe, por favor, o outro. Pode passar esse. Aí tem o mapa da nossa distorção em idade série. Pode subir mais um. Veja que nós temos 29% de alunos em distorção em idade série no ensino médio. Notem que a reprovação e a distorção recai muito em cima do primeiro ano e vai se suavizando no segundo e no terceiro. Porque quando chega no primeiro, ele vem do nono ano. Se ele não cursou uma trajetória educativa boa no ensino fundamental, ele vai chegar no ensino médio, o professor vai dar o currículo do ensino médio do primeiro ano e suas complexidades. Se ele não entender que aquele aluno, se a escola não compreender, e aí é preciso dizer muito claramente, não é responsabilidade do professor. Nós temos um sistema de ensino. Então, desde o desenho da política até chegar na atividade fim, que é a sala de aula, todos têm responsabilidade nesse processo, inclusive a família, a sociedade, o Ministério da Educação, o presidente da República, todos têm responsabilidade. O professor sozinho não vai resolver isso, o professor está lá para ser apoiado
Nós somos atividade meio e precisamos apoiar a atividade fim. Portanto, nosso dever é apoiar o professor nas suas dificuldades, para que nós não tenhamos indicadores como esse. Quase 30% dos nossos alunos estão velhos para a sua série. Deveriam já ter concluído completamente a etapa do ensino médio, mas não conseguiram. Esse dado aí é de 2023. Pode passar. Aí tem um censo, só para dizer aí como é que está a nossa situação preliminar de matrícula do ano de 2023. Esse dado foi extraído, mas eu confesso que eu tenho algumas indagações a respeito. Pode passar isso. E, por fim, eu queria dizer uma coisa. Agradecendo a todos vocês, colocando aí à disposição para eventualmente uma pergunta, eu queria dizer a vocês que, quando eu vou fazer alguma oficina de recomposição de aprendizagem, de avaliação, quando eu falo de indicadores educacionais, que eu digo gestão por resultados. Por que não? Por que não? A gente precisa de resultado. O resultado, o indicador, ele não é um número frio. Ele reproduz o que aconteceu, né? Então, assim, gestão por resultado é querer que nossos alunos aprendam. E aí, quando eu digo que reprovação não é uma boa pedagogia, aí algumas pessoas me perguntam, sim, professora Quitéria, então a senhora está mandando aprovar todo mundo? Eu digo, não, não estou. Eu estou pedindo, eu estou dizendo que não é para. Não estou dizendo que é para aprovar todo mundo. Eu estou dizendo que é para ensinar todo mundo. Se a gente conseguir ensinar todo mundo, a gente não vai precisar usar o expediente reprovação. Agora, a gente precisa saber o que os nossos estudantes estão preparados para receber enquanto ensino. O que eles conseguem efetivamente aprender do ponto de partida do nível em que eles estão. É isso, pessoal. Acho que falei muito, eu falo realmente muito. Muito obrigada. Foi um prazer falar para vocês, estou à disposição. Obrigada aí. Pessoal, então agora nós estamos abertos a receber perguntas, questionamentos, comentários, tá? Vocês podem abrir o microfone ou escrever aqui no chat que a gente lê o comentário de vocês. Olha, que ninguém. Opa! Eu ia dizer que ninguém está querendo perguntar nada, porque então eu acho que já foi um assunto que já é recorrente entre nós. Só para fechar essa palestra, então, acho que está dando microfonia, acho que tem algum microfone aberto. Dizer que nós precisamos acolher nossos adolescentes e jovens. Essa tarefa é imperiosa. Ela responde, a educação é a política que responde por um projeto de Estado, de nação, de povo. Nós não vamos conseguir nada se a gente não avançar na educação. Quando a gente avança na educação, o país que tem uma boa educação, ele gasta menos com saúde, menos com segurança pública, menos com assistência social. O país que forma bons cidadãos e cidadãs, ele é um país saudável, é uma juventude saudável, diminui a criminalidade, diminui a quantidade de nascimentos fora da idade certa, fora das circunstâncias certas. A gente precisa avançar enquanto povo, enquanto nação. O Sergipe é um estado pequeno e eu tenho certeza que nós vamos conseguir dar conta dos desafios que se impõem na educação pública. É só nós não desistirmos e nós acreditarmos. E é preciso que nós nos incomodemos. Nós não podemos naturalizar fracasso escolar. Nós precisamos ser pessoas indignadas, incomodadas com o fracasso escolar. Quando a gente se incomoda, a gente muda. Isso acontece na nossa casa, na nossa família, e precisa se expandir para o nosso profissional. Acho que isso aí eu já dou minha palavra aqui, independente de mais perguntas, se tiver, mas eu agradeço o convite e estou à disposição. Então, pessoal, não havendo perguntas, nós agradecemos à professora Quitéria pela excelente
explicação sobre o relatório, né, apresentado aqui por ela. Pessoal, todos esses dados que a professora Quitéria apresentou estão no primeiro relatório de monitoramento das metas do Plano Estadual de Educação, tá? É um documento público, vocês têm acesso, se quiserem depois ler com mais calma e acompanharem também as outras metas, aqui abordamos especificamente a meta 3. A professora Quitéria nos trouxe, além dos seus comentários sobre os dados trazidos nesse relatório, trouxe-nos também uma interpretação pedagógica sobre esses números, né? Muitas das vezes os números se mostram tão frios e a professora Quitéria aqui nos trouxe uma interpretação sensível e pedagógica sobre esses dados. Então, muito obrigada, professora Quitéria. Obrigada, Dani, pelo convite para mediar essa fala aqui hoje. Está com você, Dani. E muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes nesse momento aqui hoje à tarde, né? Nani comentou aqui no chat, a Antônia, Lucileia de Siriri, tá? Muito obrigada a todos e a todas. Boa tarde novamente. Então, é sempre bom ouvir Quitéria, né? Eu fico assim, encantada. Então, assim, Quitéria falou, teve pontos muito importantes, né? Que é o que a gente precisa rever. E que a gente comece a trocar essa cultura de reprovação por estratégias de aprovação, né? A gente tem que ver o que é que a gente faz com o nosso estudante para que a gente não crie essa cultura. Como ela falou, né? Vem de um percurso, onde é que o estudante se perdeu nesse percurso? Porque quando chega no ensino médio, a gente tem o que a gente chama de fracasso escolar. Então, foi muito importante, muito significativa que ter a sua fala, os pontos que você trouxe, assim, que fez a gente pensar um pouquinho, repensar e refletir sobre o que é que a gente precisa fazer enquanto professor, enquanto secretaria, né, enquanto educador, o que é que a gente precisa fazer para alcançar o sucesso dos nossos estudantes, o sucesso das nossas avaliações externas, essas avaliações em larga escala, né? Porque é o que mostra os nossos dados. Quando a gente chega no IDEB, no SAESE, é que a gente vê como está o sucesso dos nossos estudantes. Então, a gente precisa trabalhar para que a gente melhore cada vez mais os nossos indicadores, os nossos dados escolares. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada novamente, Quitéria e Jaciana, por essa tarde riquíssima de conhecimento. É sempre bom ouvir vocês, sempre bom ouvir sobre a meta 3, uma meta bastante desafiadora, né, que vem por aí. Já vem, né, que a gente já vem sempre pensando, e agora cada vez mais com o ensino médio, a gente pensar nessas metas, como a gente fazer para a gente alcançar essas metas. Então, muito obrigada a todos por esse momento, por estar aqui com a gente, e muito obrigada a vocês. Uma boa tarde a todos.